Ponto de encontro. No Brasil, cerca de mais de 4 milhões de crianças são alfabetizadas em escolas públicas e metade dessas crianças até os 7 anos de idade não sabem nem ler e muito menos escrever, o que causa futuros problemas para que elas consigam ter uma boa capacidade de leitura e interpretação de texto. Hoje quem vai contar um pouco sobre esse problema ainda presente no Brasil é o pedagogo Lucas Fonseca. Lucas, na sua visão, o que é alfabetizar uma criança? No meu ponto de vista, o que deve ser explorado na criança e aí depois na fase de adolescente é o seu lúdico, é a criatividade, é o lado artístico dessa criança, é o lado de pensar, o senso crítico, o posicionamento, no que ele realmente acredita, incentivá-lo a sonhar e acreditar mais em um futuro. Se nós continuarmos trabalhando a educação a partir do parâmetro do letramento, se a pessoa sabe ler ou escrever, continuaremos formando pessoas com obesidade mental. E o que é obesidade mental? Pessoas que têm o conhecimento, mas não sabem o que fazer com eles. Pessoas que talvez tecnicamente leem muito bem, escrevem muito bem, mas às vezes não sabem sobressair com esse conhecimento. Claro que tudo isso precisa ser feito, tudo isso precisa ser cobrado, mas precisamos despertar nas crianças um senso crítico, um senso de posicionamento, para que ela comece a explorar a sua melhor habilidade. Quem quer ser bom em tudo se torna excelente em nada. Então, potencializar a melhor habilidade de uma criança, a capacidade dela, seja para o racional, seja para o emocional, seja para o lúdico, qualquer outra área, permite a criança crescer, sim, buscando um conhecimento, mas a partir da forma que ela funcione, não dentro de um modelo que às vezes é cobrado. A educação é o melhor, não, a educação é o único caminho. Esse mês é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização. Nós temos por costume achar que a educação é somente aquilo que aprendemos na escola. Como pedagogo, o que é preciso mudar sobre o conceito de educação no Brasil, Lucas? No meu ponto de vista, a primeira coisa que precisamos mudar é esse conceito de educação básica no Brasil. Trocar para o conceito de educação necessária. Qual a educação que nós precisamos? O que é realmente a educação básica? O que é viver no básico? O que no ponto de vista nosso, enquanto educadores, enquanto professores, é o importante dentro da alfabetização? Se nós partimos do pressuposto da alfabetização, do letramento, da educação básica, dentro do que a gente chama de síndrome da minha época, nós ainda estamos cobrando dessa atual geração comportamento que eles nunca terão. Os alunos de hoje em dia estão vivendo uma nova realidade. Então, no dia mundial da alfabetização e da educação básica, a mudança que nós poderíamos viver, e eu acredito que ela vai acontecer, já está caminhando para que aconteça cada vez mais, é a mudança da consciência sobre o novo momento. O que é contemporâneo? O que é uma nova realidade? Quais valores da educação que a gente precisa resgatar, óbvio. Mas o que nós precisamos aprender enquanto educadores para adaptarmos a essa nova conjuntura, a essa nova circunstância? Então não é sobre inventar, é sobre adaptar. É sobre olhar para a nossa atual realidade, olhar para os nossos alunos, olhar para a nova escola, o novo momento, o mundo novo que nós estamos vivendo e perceber o que eu posso aprender com isso. Lucas, em meio a uma pandemia, o que podemos fazer em questão à educação que está sendo feita em casa? Talvez seja essa a maior oportunidade que nós temos enquanto pais, porque antes de ser professor, além de ser professor, também sou pai, né? E todos nós nos vimos agora com o desafio de olharmos para nossos filhos dentro de casa e perceber como fazer para trabalhar a educação com meu filho. Só que, na verdade, a responsabilidade dos pais ou responsáveis não deveria ser cobrada somente agora na pandemia. Já deveria estar acontecendo um bom tempo antes. Talvez o maior momento que nós vamos lembrar, olha que lindo, se você perguntar para uma criança de 5 anos, 4 anos, daqui 5 anos, perguntar assim, olha, o que foi a pandemia para você? Talvez ela vai responder, foi o momento que eu passei mais próximo dos meus pais. Foi o momento que eu mais brinquei com meu pai, com minha mãe ou com quem é o responsável pela criação. Então, ressignificar essa pandemia e perceber que nós não estamos suprindo um papel de um professor. Nós estamos conectados com a nossa responsabilidade também. Talvez os melhores professores, os maiores professores somos nós pais. Então, ensinar os nossos filhos, incentivá-los, as crianças neste momento, é despertar nas crianças o prazer pelo conhecimento. E não somente por aquele molde da didática que se é ensinado em sala de aula. É recuperar o tempo perdido, não é o ano letivo. É recuperar o tempo que nós não passamos com os nossos filhos. O tempo que nós não cumprimos o nosso papel como os pais ou responsáveis. O tempo que nós já deveríamos estar fazendo uma assistência ainda maior. Claro que o nosso papel, ele não isenta e não substitui o papel de um professor. É um papel único. O professor é um artista que somente ele sabe dar aquele show. Agora, a gente pode sim
compensar essa educação em tempos de pandemia com mais amor, com mais verdade, com mais presença, deixar nossos filhos saberem o papel que nós exercemos profissional, trazer mais histórias para eles, compartilhar para ele a inspiração do que nós fazemos. Então eu deixo uma dica para você pai, para você mãe, para você que é responsável, que está agora ouvindo, como seria você fazer da adversidade uma oportunidade de crescimento. O maior patrimônio que nós poderemos deixar para os nossos filhos é o tempo. Tempo é o melhor presente que a gente dá para as pessoas que nós amamos. E quando você dá um tempo de qualidade, você está criando herdeiros gratos pelo amor, pela compaixão. Não existe educação mais linda no mundo que o amor. Não existe educação mais linda no mundo. Não é se preocupar agora com o ano letivo, com o conteúdo. É preocupar com a diferença, com a presença que nós estamos tendo com nossos filhos e qual a lembrança que ele terá após isso. Ninguém estava preparado para a pandemia, mas nós podemos sim resgatar essa conexão do amor, esse gesto lindo que é ser pai, que é ser mãe, que é ser responsável e trabalharmos a melhor educação que existe no mundo, que é a educação a partir do exemplo. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Estamos torcendo aqui para que esse problema seja resolvido e que todas as nossas crianças tenham acesso a uma boa educação. Muito obrigado. Ponto de encontro.